Salmo 51. Já lemos versos 12 agora e seguindo, e vamos agora no verso 1. E vamos ler versos 1 a 11. Achando, vamos ficar em pé. Vamos ler. Tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Em que amas a verdade no íntimo, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Agora, Pai, pedimos que o Senhor possa ajudar a gente realmente entender o que o Senhor está nos ensinando aqui. Abençoe cada pessoa, especialmente nossos visitantes hoje à noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar-se. Nós acabamos de cantar Eu Sou de Jesus. E aquela última frase é que a sua vontade é falar, andar e viver com Jesus. Eu gostaria de mudar aquela última. Viver com Jesus, não. Eu vou viver com Jesus, mas eu quero viver por Jesus. Mas vamos deixar aquilo por enquanto. Em nossas Bíblias está escrito o Salmo de Davi. Quem sabe a situação de Davi nessa época, quando ele escreveu o Salmo 51? Era uma oração de arrependimento do pecado dele com Batseba, adulterando com ela e também matando o seu marido. Então era bem feio o pecado dele. Não é que tem pecado que é bonito, não. Todo pecado é nojento, ofensivo a Deus. Mas era um pecado muito grave do rei Davi. Mas sabe uma coisa? Todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus está aqui. E nós estamos aqui, nós estamos carecendo, ou seja, faltando a glória de Deus. Somos iguais a Davi. Pastor Bill, nunca adulterei, nunca matei, tudo bem, eu sei. É a situação da maioria de nós, é claro. Mas nunca mentiu, não é? Nunca roubou. Nunca xingou. Todos nós somos pecadores, igualzinho a Davi. Mas tendo Cristo como seu Salvador,
e vivendo por Ele, como nós cantamos, você tem que ser uma pessoa de oração. Então, por isso nós estamos estudando o Salmo 51. O tema é você deve orar. Mas como é que você pode ter poder em oração? No Salmo 51 tem 4 passos para que a pessoa possa orar com poder. Com poder. Poder como? Com aquela pureza, aquela jeito de chegar diante de Deus e orar segundo a vontade de Deus, pedindo o que Deus acha melhor para as nossas vidas. Primeiro passo, versos 1 e 2, fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Primeiro passo é orar com confissão, confessando, chegando a Deus como o fariseu, aquele dia que chegou: ó Deus, eu te agradeço que eu não sou como os outros, eu dou dízimo, eu faço isso, e certamente eu não sou como esse publicano. E o publicano, como é que ele orou? Ele nem ousava levantar sua cabeça, mas ele orou: oh Deus, me perdoe, um pecador. Essa deve ser nossa atitude. O pedido: compadece-te de mim. Baseado na quê? Da minha bondade? Não, baseado na benignidade de Deus, ou seja, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. E o pedido inclui o quê? O segundo parte, verso 1 e verso 2, ele pede o quê? O irmão, tem jeito de dar um jeito lá? Tenta. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das misericórdias. Então, ele fala: apaga as minhas transgressões, lava completamente a minha iniquidade e purifica-me no pecado. 1 João 1, vamos lá, 1 João 1, versos 7 a 9. Primeiro João 1, 7 a 9, fala assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o segredo é isso: se confessarmos, isso quer dizer concordar com Deus sobre o seu pecado, que é uma ofensa contra Deus. Ele é fiel e justo para fazer 2 coisas. Quais são as coisas? Perdoar e purificar. Purificar. Perdão é bom demais, não é? Mas eu dou graça a Deus pela purificação. Porque seja Ele não só perdoou a ofensa, mas Ele limpou, vamos dizer, Ele limpou o nosso relatório do pecado. Ele perdoou. A Bíblia fala que Ele coloca o nosso pé, Ele esquece o nosso pecado e coloca como o ocidente do nascente. Já pensou? Se ele falasse do norte e sul, qual é o problema? Norte do sul, você vai para o norte até um certo ponto e depois você vai começar a ir para o sul. Mas você pode ir para o nascente e andar o resto da vida e nunca vai chegar no poente. Por quê? Vai indo para
o nascente sempre. Então, ele colocou o nosso pecado tão longe como o nascente, como o poente. Essa é purificação. Então, o primeiro passo é orar com confissão, recebendo o perdão e purificação do Senhor. O segundo passo está nos versos 3 a 6. Fala, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Segundo passo. Primeiro foi orar com confissão. Segundo é assumir toda a responsabilidade do seu pecado. Hoje em dia tem muito psicólogo e psiquiatra que sempre quer culpar outro. Uma pessoa é assassino da sua família e o psicólogo e tudo vai descobrir que, não, tinha um tio que chutou no cachorro, o cachorro mordeu no gato, o gato comeu o passarinho, essa é a razão que você matou sua família. É ridículo, não é? É ridículo mesmo, mas eles inventam essas coisas. Segundo passo, para ter uma oração poderosa e reconhecer que nós somos pecadores. Até para salvação tem que reconhecer que é pecador. Nós temos que reconhecer que Deus é santo e nós somos pecadores, e o que separa a gente de Deus é o pecado. E o tanto que a gente trabalha para tirar aquele pecado, não damos conta. Não tem jeito. Tem de colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo da Bíblia, e Ele pagou o preço do nosso pecado, e Deus purifica, perdoe e purifica, e junta a gente com Deus. Então, tem que assumir a responsabilidade. Davi falou, pequei contra Deus, ou seja, contra ti. Ele não culpou ninguém, senão a si mesmo. Ele falou, fiz o mal perante os olhos de Deus. Declarou no verso 4 que Deus tem razão. Deus justo no seu falar, Deus justo no seu julgar. No verso 5, lendo de novo, eis que iniquidade foi formado, em pecado me concebeu minha mãe. Uai, está culpando a mãe? Não, ele está falando assim, que minha mãe era pecadora, meu pai era pecador, os pais dele são pecadores até Adão, e eu nasci pecador. Eu peco porque eu sou o pecador. Ele está admitindo. Ele declarou também que ele tem pecado original. De novo, vai para... Romanos 3, 23 é o quê? Todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5, 6 e 8. Vamos lá. Romanos 5, 6 até 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos de entender que Deus é santo e nós somos pecadores. E por isso, temos de ter alguém que vai resgatar a gente da pena do pecado, que é a morte. Davi, no verso 6, mostra que ele sentiu longe de Deus. Ele falou assim, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer sabedoria. Terceiro,
versos 7 a 12. Ele pede perdão e a restauração com o objetivo. Ele não pediu só perdão e para viver segundo a sua própria vontade, mas ele tem um objetivo. E daqui um pouco vamos ver o objetivo. 7 a 11, começando em Salmo 51, verso 7. Purifica-me com ressopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toma a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. E verso 3, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Então nota bem, ele pediu purifica-me, ele pediu lava-me, ele pediu faz-me ouvir júbilo e alegria, esconde o teu rosto dos meus pecados. Ele pediu apaga todas as minhas iniquidades. Ele falou cria em mim o coração puro. Ele pediu renova dentro de mim um espírito voluntário, inabalável, um espírito pronto para servir o Senhor. E sustenta-me com o espírito voluntário. E depois ele mostra os primeiros 3 passos resultarão no 4º passo. Qual é o 4º passo? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Nota bem, o objetivo da confissão, da oração de Davi, não foi para receber uma coisa, mas para servir o Senhor. Esse deve ser nossa oração. Eu quero um coração puro, pronto, voluntário, pronto para servir o Senhor. E Deus falou na palavra dele, então, os pecadores a ti se converterão. Irmão José, queremos ver pecadores aceitando Cristo, não é? Nós temos que orar, segundo que Davi orou mais, não? E seguindo aqui, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Qual é o segundo resultado? Vamos louvar o Senhor. Não vamos ficar com aquela cabeça baixa, com os ombros pesados e tudo, pensando no nosso pecado. Vamos louvar o Senhor porque fomos lavados, fomos perdoados e estamos servindo o Senhor. Ele fala no verso 15: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejo sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Nota bem, quando o pecado está completamente perdoado, nós temos alegria, nós temos produtividade, nós temos aquela vontade de servir o Senhor. Mas tudo começa com confissão. Deus, eu sei que eu pequei contra o Senhor. Eu ofendi o Senhor em tal e tal lugar. E depois
nós temos de falar que, olha, Deus, não é culpa do outro, é minha culpa. Eu que fiz, me perdoe. E depois, nós temos de pedir aquela restauração com o Senhor. E por último, o resultado vai ser 4 passos. Vamos ser perdoados, purificados, vamos ver pessoas aceitando Cristo e vamos louvar o Senhor. Amém? Amém. Mas tudo começa com Cristo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Pedimos que o Senhor possa realmente ajudar a gente chegar ao ponto de Davi. Não ao ponto de pecar como Davi pecou, mas ao ponto de confessar e abandonar como Davi chegou. Que possamos honrar o Senhor, Pai, não só em oração, mas em servir o Senhor e louvar o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então vamos lembrar que vamos orar agora, vamos ter o tempo de oração aqui e fazer os pedidos, mas vamos lembrar, domingo está chegando, vamos convidar alguém. Eu louvo Deus que Dona Eleusa é perto, hein? Tá bom. E é muito bem-vindo. Volta, tá? Domingo o pastor Robson está pregando, então não tem língua enrolada, não. Mas ele faz bem. Então, todos vêm domingo para a escola dominical às 18 horas e depois tem o culto às 19h30. Amém? Amém, tá, pastor?